texto que nós vamos abrir é Mateus 28. Esse texto é familiar. Mateus 28. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra, se você puder. Se tiver qualquer impeditivo, qualquer situação aí física que impeça, não há problema, pode ficar sentado. 18 a 20, esse texto, a partir do versículo 16, é conhecido como a grande comissão. Nós temos na palavra o grande mandamento, e temos também a grande comissão. A partir do versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos ler juntos, mais uma vez? Só que agora você participando também, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Obrigado. Nosso Deus, bendizemos o teu nome, te engrandecemos, Pai, pela tua palavra, pelo privilégio de podermos, mais uma vez, Senhor, abrir a tua palavra nesse dia, e aqui neste culto, novamente, já o fizemos no início com o Salmo 116, e agora, Senhor, te pedimos que tu venhas iluminar o nosso entendimento, que tu venhas, Senhor, trazer clareza, que tu venhas, Senhor, ó Deus, falar ao nosso coração através da tua palavra. Em o nome de Jesus, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que quando a abrimos, é o próprio Senhor que fala conosco. Fale-nos, Deus. Em nome de Jesus, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, e aprender de ti, que sermos encorajados, quem sabe exortados, também, Senhor, corrigidos, se preciso, pela mensagem desta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Ontem eu vivi uma experiência histórica, jamais experimentada nos meus pouco mais de 34 anos de ministério pastoral, completados em junho desse ano. Que experiência foi essa? Eu fui ao cinema assistir um filme juntamente com quase 2 dúzias de pessoas da igreja, umas 25 pessoas mais ou menos, incluindo várias gerações, tinha desde adolescentes até uma anciã. A irmã Selma Amaro estava com a gente. A irmã Selma está com uns 80 anos, né? Quase. Alguém sabe a idade da irmã Selma? Deve estar perto aí. A irmã Fatinha fez 70 esses dias, não foi? A irmã Lúcia está com quanto? 74? Eu acho que vocês devem regular idade, né? Talvez ela esteja perto, talvez um pouquinho mais. Então, estava lá o neto dela, né? O caçula, o Vitor, e estava o Davi também. Então, tínhamos adolescentes, jovens, alguns adultos, e
adultos jovens, outros adultos mais maduros e anciãos também. E a gente foi assistir o filme A Forja. Eu quero encorajar fortemente os irmãos, se puderem, se tiverem essa oportunidade, de assistirem esse filme, se possível até em grupo, vá em dupla ou junto em 5 aí. Eles têm promoção lá, dá desconto no ingresso, se for dupla, se for, dependendo do dia da semana. E o filme A Forja enfoca a importância do discipulado cristão. Então, tem gente que foi terça-feira, está planejando voltar na semana que vem de novo. Foi divertido. E eu vou seguir na mesma vibe do pastor Guilherme, a mensagem de segunda-feira à noite, que é também a vibe do filme A Forja, né? Com foco no discipulado. Se nós formos leitores atentos da palavra de Deus, leitores atentos da Bíblia, regulares e atentos, ao lermos o Antigo Testamento e ao nos depararmos com Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 16, nós teremos a oportunidade de percebermos que o impulso essencial da narrativa do Pentateuco era o Senhor habitando no meio deles. Lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, também esse impulso, né, essa narrativa é muito forte e muito clara. Deus habitando no meio do seu povo. E Moisés, num determinado momento, chega a rogar a Deus que, se Deus não for com eles, não deixe que eles saiam. Se a presença do Senhor não os acompanhar, eles preferem não mover o acampamento de lugar. Porque era a presença de Deus que distinguia Israel como sendo o seu povo. Era a presença gloriosa de Deus que tornava Israel distinto ou diferente das outras nações. Essa leitura atenta e regular das Escrituras, ela nos permite aprender também que, a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento e até hoje, a presença de Deus no mundo se dá através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. No Antigo Testamento, na primeira aliança, Deus prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, conforme a profecia de Joel. Lá no Antigo Testamento, Deus escolhia uma ou outra pessoa para colocar a presença dele, para encher a presença, o coração e a vida desse profeta ou desse rei com a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas foram escolhidas e a gente sabe que Sansão, né, ele tinha a manifestação da presença de Deus na vida dele, através da força que estava na aliança, lá no voto de Nazireu, no cabelo dele, que era muito grande, não podia cortar. Nós temos pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Saul teve um momento que chegou a profetizar. Davi também estava entre profetas, além dos profetas que conhecemos, como Eliseu, como Elias. Mas era uma ou outra pessoa, e Deus promete que viria o tempo, na nova aliança, quando ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A profecia de Joel, capítulo 2, ela vai se cumprir no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2. Mas, deixe-me ler aqui com você, rapidamente, João, capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14. Quando Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos, versículo de... Vou ler a partir do 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos.
E ele prossegue: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo já estava no mundo, mas ele ainda não havia sido enviado, ele não havia sido derramado como o outro Paráclito, né? O outro advogado que iria agora, com a volta de Jesus, a ascensão de Jesus para o Pai, depois de ressurreto, o Espírito Santo estaria aqui, e ele seria o ajudador, ele seria o Consolador, ele seria o outro Paráclito que Deus enviou para nós. Todavia, embora sejamos habitados pelo Espírito Santo, que é, depois desse derramamento de Deus, a presença de Deus no mundo, nós temos uma relação muito íntima, muito próxima, íntima com Cristo, que na Bíblia é chamado de Emanuel. Quando foi anunciada a vinda de Jesus, o nascimento do Cristo, lá no capítulo 1, no versículo 23, a Escritura afirma: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, esse Deus conosco, Emanuel, ele é prometido que viria lá no início do Evangelho de Mateus, e já está terminando o Evangelho aqui no capítulo 28, e nós temos a confirmação do próprio Cristo: eu estarei com vocês. Ele diz aí no texto que nós lemos: e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Emanuel, o Deus que veio, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele promete que estará conosco para sempre. Quando estava para concluir, para consumar a sua obra aqui na terra, indo morrer na cruz, Jesus deu uma missão para os discípulos e fez uma promessa para eles e, por conseguinte, para a sua igreja também. O que ele diz? Vão, façam discípulos de todas as nações. Vão pelo mundo, saiam o mundo afora. Vão e façam discípulos, discipulem, preguem o Evangelho. Proclamem a mensagem do reino, proclamem a mensagem de salvação e façam discípulos, formem outros discípulos e batize-os e ensine para eles todas as coisas que eu ensinei. E então ele finaliza dizendo: e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Como disse o escritor Garrett Scott Dawson, Mateus desejava que nós entendêssemos que a proximidade da encarnação de Cristo continuaria. Jesus em breve retornaria, ele retornaria dos céus aos céus, enquanto seus discípulos sairiam pelo mundo na missão de pregar o Evangelho. Mas eles, tanto Jesus quanto os discípulos, não estariam seguindo caminhos opostos. Eles não poderiam ser apartados pela distância entre o reino neste mundo e o reino dos céus. Nós estaríamos sendo orientados pelo Senhor. A igreja seguiria a agenda do reino de Deus. A igreja seguiria, avançaria pelo mundo afora, pelas nações, plantando novas igrejas, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os
à medida que proclamavam o reino de Deus. Quando nós somos batizados em nome de Jesus, meus irmãos, nossas vidas são realocadas. Nós somos colocados em Jesus. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós somos unidos a Cristo, nós somos guardados em Cristo, a nossa vida está em Cristo, está guardada, está escondida em Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele explica isso numa outra narrativa, ao dizer, naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Olha, Jesus dizendo, eu estou em meu Pai e vocês estão em mim e eu estou em vocês. Não há separação, não há distância. Nós estamos unidos a Cristo, nós estamos vivendo a nossa vida em Cristo e a vida de Cristo em nós. Mas como? Jesus está conosco todos os dias, meus irmãos, porque é em Jesus que nós vivemos. Os crentes em Jesus Cristo, ou seja, a igreja, ela está unida de uma vez para sempre com o Senhor. Jesus voltou para o Pai, ele retornou aos céus e espiritualmente ele nos levou consigo. Isso é um mistério maravilhoso, um paradoxo, por assim dizer. É uma verdade revelada, mas não explicada. Nós estamos escondidos de alguma maneira em Cristo. Ele está lá, mas ele também está aqui. Nós estamos aqui, mas nós também estamos lá com Ele. Quem explica um pouquinho isso é o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, onde ele fala da salvação. Se você quiser abrir rapidamente, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 6, Paulo fala algo a esse respeito. Acharam Efésios? Estou com uma Bíblia nova aqui, que a minha estava muito destruída. Agora eu estou com uma nova, mas ela está nova mesmo. As folhinhas estão todas juntinhas ainda. Mas já abri. Efésios 2. Paulo descreve a nossa condição no pecado. Ele começa falando do que Deus fez, mas Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. E então Ele explica como é e por que nós estávamos mortos, a partir do versículo 1 até o versículo 3, mostrando a condição trágica da humanidade na queda. E então vem essa partícula adversativa, mas que muda tudo, que muda a situação, de uma situação trágica. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós nessa condição, qual seja, mortos em nossas transgressões, o que Deus fez? Apesar de estarmos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E ele continua. E juntamente com Ele, juntamente com Cristo, o que Ele fez? Ele nos ressuscitou, passado, verbo no passado. Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa é uma realidade misteriosamente já iniciada. Nós ainda estamos aqui, nós estamos vivos, mas nós já estamos ligados a Cristo,
ao Cristo vivo, ao Cristo ressurreto. Nós já desfrutamos da posição de reino, da posição de autoridade, dos privilégios que é pertencer ao Cristo vivo, ao Cristo ressuscitado, ao Cristo glorificado, ao Senhor do universo. Nós estamos, onde que Paulo diz? Juntos, assentados com Ele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que bênção, meus irmãos, que bênção. É uma realidade espiritual por enquanto, porque o meu corpo permanece aqui neste mundo, mas chegará o dia quando essa união será plena, chegará o dia quando essa união será completa e os nossos corpos ressurretos, com o nosso corpo glorificado, nós estaremos unidos a Cristo para sempre. Mas já há manifestação do poder da ressurreição na minha e na sua vida. Diariamente Deus está operando em nós, nos dando graça para resistir a este mundo, para resistir ao mal, para resistir às trevas, para resistir ao diabo e ele fugir de nós, para resistir às ciladas, às tentações, às armadilhas. Deus nos guarda da ação do pecado nesse mundo, e é o poder de Cristo, é o poder do Espírito Santo, e é o poder da ressurreição, da vida de Cristo em nós, que já está operando em nós. Mas vamos pensar um pouquinho antes de terminarmos, vamos voltar para o nosso texto de Mateus 28. Versículo 18 diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. As palavras, meus irmãos, desse versículo 18, elas fazem eco de Daniel, capítulo 7, versículo 14, onde Daniel tem uma visão de Deus como o ancião de dias. E nessa visão do ancião de dias, nessa visão que ele tem do trono de Deus, Daniel vê também o Filho do Homem, o qual se dirige ao ancião de dias e se aproxima e chega diante dele. E a respeito desse Filho do Homem é dito que foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino é inabalável, ou seja, o seu reino jamais será destruído. Aleluia! É o que diz o texto de Daniel 7, capítulo 7, versículo 14, a respeito do Filho do Homem. Foi-lhe dado o domínio. Jesus se revela no Novo Testamento como sendo o Filho do Homem, para quem foi dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E esse seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino que foi estabelecido, jamais será destruído. Nós sabemos, irmãos, que essa profecia de Daniel se cumpriu em Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, cujo reino veio. Por causa disso, ele possui, ele detém toda a autoridade no céu e na terra. Foi com base nessa autoridade que Jesus enviou seus discípulos para proclamar, para anunciar, para difundir o seu domínio, esse domínio que ele recebeu como promessa de Deus. Os seus discípulos são enviados por ele às nações para difundirem o seu domínio sobre todas as nações,
fazendo mais discípulos. A natureza desse discipulado, nesse texto aqui, ela é definida em 2 verbos, os verbos batizar e ensinar. Esses verbos, eles estão colocados aqui para nós, por Mateus, no gerúndio, batizando e ensinando. É isso que diz. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e no versículo 19, portanto, vão, essa é a ordem, vão aonde? Vão pelo mundo, vão para as nações, vão em todas as direções, saiam agora, partam de Jerusalém agora e vão para o mundo. Vão na direção das outras nações, vão e façam discípulos dessas nações. Quantas? De todas as nações. Todas quantas vocês conseguirem alcançar, façam o esforço para alcançarem todas. Vão e façam discípulos de todas as nações, e aí vem o verbo, batizando-os, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a fórmula tríplice batismal, invocando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Os discípulos de lá e então, meus irmãos, e também os discípulos daqui agora, deveriam os de lá e devem os daqui chamar as pessoas. Chamar as pessoas ao Evangelho, chamar as pessoas a Cristo, chamar as pessoas a abandonarem esta geração perversa, a deixar este mundo e virem para Cristo, e virem para Deus. Experimentarem, conhecerem o amor de Deus, experimentarem o seu perdão e receberem a sua salvação. Esses discípulos deveriam e ainda devem chamar as pessoas não a uma reação superficial ao Evangelho, mas, pelo contrário, deveriam chamar as pessoas a um compromisso total com a nova comunidade simbolizada aqui no batismo. Venham assumir um compromisso com o Senhor e um compromisso com a sua igreja. Venham passar pelas águas. E a partir do momento que as pessoas vêm, então elas fazem a sua profissão de fé, elas fazem a sua confissão, e o passo seguinte, depois que declaram sua fé em Jesus Cristo, é passar pelas águas. Venham. Não é para vir e sentar na igreja e ficar 20, 30, 40, 50 anos, como pessoas às vezes fazem, décadas na igreja, sem tomar uma decisão pelo batismo. Esse convite, esse chamado é: venham e assumam um compromisso total com o corpo de Cristo, com a igreja, simbolizado no batismo, mas não apenas isso. Venham, chame as pessoas para esse compromisso com a igreja, com o Senhor e com a sua igreja, e também chame as pessoas a viverem uma vida regida, uma vida dirigida, uma vida governada por todas as coisas que Jesus ensinou. Discipulado é isso, meus irmãos. Discipulado é compromisso total com Cristo, com a igreja de Cristo, e uma submissão e um modo de vida sujeito, submisso, baseado, sustentado, regido, dirigido, governado por todas as palavras que Jesus ordenou, todas as palavras que encontramos aqui, e nós o vemos falando com os discípulos no caminho de Emaús, que tudo que consta nas Escrituras, a lei, os salmos e os profetas, toda a Bíblia, é tudo sobre Jesus, é tudo palavra que Jesus ensinou, é palavra que Jesus ordenou, toda a Bíblia, meus irmãos. O chamado ao discipulado é para nos batizarmos, passarmos pelas águas. Não faz sentido uma pessoa dizer que crê em Jesus, mas não quer se batizar. Dizer que crê em Jesus, mas está aí 10, 20, 30 anos, sei lá quantos anos, esperando o quê? Esperando a morte chegar.
Se uma pessoa se converteu a Cristo, se o está seguindo pela fé, vivendo pela fé nele, então o passo seguinte dessa pessoa deve ser o batismo. E isso demonstrará que essa pessoa é um discípulo ou uma discípula de Cristo. E se isso aconteceu, então essa pessoa deve necessariamente deve estar comprometida com Cristo, em primeiro lugar, e com a comunidade de Jesus chamada igreja. Um compromisso pleno, um compromisso total. Ninguém é chamado para ficar seguindo de longe, meio que estou, mas não estou. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: você é um deles, você é uma delas. Como falaram com Pedro, teu modo de falar te denuncia. As coisas que você fala, as coisas que você vive, o teu jeito, você testemunha dele, você se parece com ele, você se parece com o povo dele, com gente dele. Compromisso total, meus irmãos, e uma vida submissa a essa palavra, uma vida guiada, norteada por essa palavra. Essas duas coisas definem um discípulo de Cristo, essas duas coisas definem o que nós vamos seguir por aí, como consequência e dando sequência ao ministério de Jesus. O que nós fazemos aqui é dar sequência ao ministério que Jesus iniciou, que depois os apóstolos prosseguiram, e isso chegou até nós, o Evangelho chegou até nós, e nós estamos continuando, nós estamos seguindo o que os apóstolos fizeram, fazendo outros discípulos, anunciando para as pessoas: fuja deste mundo, fuja das trevas deste mundo, fuja do mal, fuja dessa geração iníqua, dessa geração pervertida, salve-se. Jesus oferece a oportunidade de salvação. Jesus tem um plano maravilhoso para os perdidos. Jesus te ama, Ele morreu por você. Nós precisamos, meus irmãos, então, demonstrar isso primeiramente na nossa própria vida, que nós somos discípulos de Cristo, que nós estamos ligados à igreja, a Cristo, o cabeça, e ligados a uma igreja. Somos chamados a viver em comunidade, com marcas, com sinais de que nós pertencemos a essa comunidade pelo batismo, e a viver uma vida de acordo com a palavra, com as palavras que Jesus ensinou. Então, dito isso, e de acordo com isso, agora nós somos ordenados a fazer outros discípulos. Vão, formem outros. E nessa missão de fazer discípulos, todos os discípulos de Cristo, todos nós, meus irmãos, discípulos de Cristo, nós podemos estar certos da presença contínua de Jesus conosco. Porque Ele diz: então, à medida que vocês vão e fazem discípulos, e os batizam, e os ensinam a guardar tudo que eu tenho ordenado, eu sigo com vocês, eu estou junto, vocês não estão sozinhos. Não é o que Ele faz em sequência? E eis que eu estou com vocês. Mas, pastor, eu tenho que discipular aquele meu vizinho bruto, bronco. Deve. Mas ele nem fala comigo. Ore. Pastor, eu devo discipular um jovem que tem perto da minha casa? Ele é tão estranho. Seu jeito de se vestir, seu jeito de falar, seu jeito de andar. Deve. Primeiro ame-o, ou ame-a. Compadeça dele.
e pense que Jesus deu ele ou ela como missão para você. Certamente tem alguém no seu condomínio, tem alguém na sua rua, tem alguém no seu trabalho, que Deus quer que você discipule, que Deus quer que você invista na vida dessa pessoa. Pastor, me dá medo só de pensar. Você não está sozinho. O que Jesus falou? Vão e façam discípulos e eu vou estar com vocês. O vizinho bronco, o troncho, grosso, matuto, ele não é mais poderoso do que Jesus. Jesus falou que você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinho. Ore por ele. Ore por ela. Mas pense que Deus escolheu a mim e a você para discipularmos pessoas. Encontre uma maneira, uma estratégia de atrair essa pessoa até você. Descubra o que ela gosta, descubra o que ela precisa. Se aproxime dela. Então, preparando para concluir, o entendimento de que Jesus está conosco, meus irmãos, é muito mais, implica em muito mais do que apenas achar que a presença de Jesus em mim serve só para impulsionar a minha vida profissional, a minha carreira. Serve para me fazer bem-sucedido na minha vida acadêmica, no curso que eu escolhi, na carreira que eu escolhi, na academia. Serve só para eu realizar os meus sonhos. Então agora eu vou sonhar e eu vou apresentar os meus sonhos para Deus, e os sonhos de Deus vão se unir ou vão se alinhar com os meus sonhos vão se alinhar com os sonhos de Deus, e eu vou ser um sonhador próspero e abençoado. É mais do que isso, meus irmãos. O entendimento bíblico de Jesus, de que Jesus está conosco, essa expressão, estou com você todos os dias, não significa que eu tenho uma miniatura de Jesus dentro de mim agora para me fazer vitorioso em tudo e para apenas me confortar quando tudo parecer perdido. Não. Certamente que não. Ao compreender, estou convosco todos os dias, eu devo perceber, meus irmãos, que a minha pequenina vida é colocada diante da grandeza da vida de Jesus. Ele está conosco tão profundamente pelo Espírito Santo, quanto nós estamos com Ele. E assim, meu propósito na vida é dirigido pela missão dEle para com seu povo. Eu não posso fingir que isso não está colocado aqui na Bíblia. Eu não posso passar a minha vida, continuar achando que eu não tenho nada a ver com isso. Que isso aqui não diz respeito a mim. Eu me converti, cheguei a Cristo em 1983, me batizei em 1984. Então, eu fiz este ano, no mês de setembro, 40 anos de batismo nas águas. Desses 40 anos de batismo, 34 são de ministério pastoral. Eu fui levado ao ministério com 6 anos de convertido. Não sei como, não me pergunte, não sei explicar como nem por que alguém tão cedo foi ao ministério. 40 anos, meus irmãos. E essa palavra tem a ver comigo. Essa palavra diz respeito a mim desde quando eu cheguei para o Senhor, desde quando eu tomei a decisão de passar pelo batismo nas águas, não apenas nos 34 anos, mas lá, desde o primeiro momento, essa palavra diz respeito a mim. Vá
E eu entendi isso. E eu comprava folhetos. A Sociedade Bíblica vende uns pacotinhos de folheto baratinho, e eu comprava aqueles folhetos e junto com outros amigos a gente combinava para sair, íamos de porta em porta, no bairro onde a gente morava, em outros bairros, batendo na casa das pessoas para compartilhar a palavra de Deus com elas. Hospitais, presídios. Porque eu entendi que essa palavra diz respeito a mim. Essa palavra diz respeito a você também. O nosso propósito na vida, meus irmãos, é dirigido por essa missão, a missão de Jesus para com o seu povo. Nós glorificaremos a Deus na nossa vida quando cumprirmos essa palavra, quando obedecermos essa palavra. Planeje achar alguém para você discipular. Comece orando por essa pessoa. Escolha essa pessoa diante de Deus, juntamente com o Senhor, em oração. Coloque essa pessoa em oração e peça a Deus uma estratégia. Senhor, me mostra como eu posso fazer para discipular essa pessoa para ti e levá-la aos céus, e levá-la aos teus pés. E Deus vai ouvir a sua oração. Se compreendermos bem e corretamente, meus irmãos, o significado das palavras estou convosco todos os dias, nós seremos impelidos, impulsionados a sair da nossa zona de conforto, a sair do aconchego das nossas realizações pessoais, dos nossos sonhos, onde nós gostaríamos de ficar, enquanto Jesus nos conforta. Ele quer nos tirar dessa zona de conforto. Seremos impelidos a obedecer a sua ordem de ir. Vão pelo mundo, façam discípulos das nações. Ele vai nos incomodar, e vai nos impelir, ele vai nos impulsionar, ele vai nos guiar até o nosso vizinho mal-humorado, até a vizinha que não fala com ninguém, que não faz amizade com ninguém, que está lá no condomínio há tanto tempo, desde que a gente comprou a nossa casa, o nosso apartamento lá, e a gente nunca investiu em ninguém. Ainda dá tempo. Ainda tem alguém lá que Deus pode salvar através de nós. E a gente pode dar testemunho de Jesus para essa pessoa. Eu estou com você todos os dias, à medida que você ama os perdidos. Eu estou com você todos os dias, à medida que você sai da sua casa para o trabalho, à medida que você sai da sua casa e das suas ruas seguras e seu condomínio protegido, e vão para aquele bairro violento, cercado de gente ameaçadora e gente esquisita. Eu estou com você. É isso que ele diz. Eu também quero que o meu evangelho chegue para essas pessoas. Também quero que o meu evangelho chegue para aquela pessoa, seu colega de trabalho, que zomba da sua fé, que zomba do seu Deus, do seu Cristo, que tem umas guias no pescoço, umas coisas amarradas no braço, umas fitas. Eu estou com você todos os dias, significa também amo essa pessoa. E eu quero que você a discipule para mim. É isso, meus irmãos, exatamente aonde nós não queremos ir. Jesus quer ir com a gente. Ele nos enviou a essas pessoas também. E Ele diz que está conosco
Não somos nós que escolhemos a quem iremos testemunhar. É Ele quem escolhe. Mas nós só saberemos se dermos um passo, se formos a alguém. Talvez vai ser a partir da nossa escolha que a gente vai saber se Jesus queria ou não. Jesus está conosco, estou concluindo, não apenas para nos dar proteção, conforto, bênçãos, mas principalmente para nos dar direção, cobertura espiritual e unção no cumprimento da missão. Ele quer que cumpramos a sua missão. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos ficar de pé. Senhor, ajuda-nos a obedecer à grande comissão. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, independente da nossa idade, ajuda-nos, motiva-nos, Senhor. Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de amor, de paixão, de compaixão, de misericórdia. Encha o nosso coração, Senhor, Deus, de compaixão pelos perdidos, Senhor. E motiva-nos, Pai, a orar por eles. Incendeia o nosso coração, Senhor. Motiva-nos, Pai, a buscar uma estratégia, a pedir a Ti uma estratégia para nos aproximarmos dessas pessoas, sejam amigos nossos, parentes, ou sejam pessoas totalmente desconhecidas para nós. Faz os nossos olhos, ó Deus, enxergá-las. E, ó Deus, nos mostre como nos aproximar delas e o que fazer para levá-las aos Teus pés. Nos abençoe. Agora, Senhor, quando sairmos daqui, nos abençoe, nos prospere e nos proteja. Guarda, Senhor, a nossa vida agora, irmãos e irmãs, no retorno para a nossa casa. Guia-nos, ó Deus, e que estejamos debaixo da Tua bênção, Pai. E confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. E, ó Deus, ajuda-nos, Pai, a obedecer à grande comissão. No nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Obrigado por Tua presença conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Excelente noite para você. Obrigado por vocês terem vindo. Vamos com o Senhor. Até amanhã.